Agora são 7h19. Vamos falar sobre a tragédia de Paraisópolis, os desdobramentos. Vamos conversar neste momento com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olá, Adilson, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer imenso, né, ter esse contato com vocês. Prazerão nosso, Adilson. Bom, a primeira coisa, eu gostaria que você analisasse a postura do governador João Dória diante dessa tragédia, desse absurdo que aconteceu lá na favela de Paraisópolis, né, deixando 9 mortos. Bom, no domingo, né, só relembrando, o governador João Dória lamentou as mortes, determinou a apuração rigorosa dos fatos. Esse foi o pronunciamento dele. Na segunda-feira, ele afirmou que a política de segurança pública de São Paulo não ia mudar, né, e que as mortes não tinham sido provocadas pela polícia militar, mas por bandidos que invadiram a área onde estava acontecendo o baile funk. Depois, na segunda também, né, mais tarde, ele afirmou que o comportamento dos policiais continuariam dentro do protocolo, mas que isso não impediria a revisão aí de alguns pontos. Já na quinta-feira, o governador João Dória se reuniu com familiares das vítimas e depois também da divulgação aí de um vídeo do policial que ria enquanto agredia os jovens, né, com aquela barra de madeira, certamente. Ele disse que ficou chocado com a gravação, disse que as polícias estavam orientadas, né, a rever protocolos e identificar procedimentos que poderiam melhorar, né, e inibir, se não acabar com qualquer perspectiva da utilização de violência e de uso desproporcional da força em qualquer acontecimento no estado de São Paulo. Inicialmente, Adilson, eu queria que você analisasse esse comportamento do governador, enfim, colocando diversas opiniões dentro de poucos dias desde que aconteceu essa tragédia. Marilu, se você não fizesse esse percurso numa linha de tempo da sucessão dos fatos e das versões, eu diria que nós estaríamos diante de dois fatos distintos em dois lugares distintos. Num primeiro momento, houve uma defesa enfática da atuação da Polícia Militar, e é interessante que o que é falado pelas autoridades ou por agentes públicos, existe uma presunção de veracidade e de legitimidade. O que eles falam é verdade e o que o público fala não é verdade. Então existe aí um tratamento diferenciado que não deveria haver. Se alguém duvida da versão dos civis, embasada em vídeos que mostram já uma prática rotineira de violência através dos tempos, eu acho que esses vídeos eles sofreram críticas dizendo que mas são vídeos de outras datas. Eu acho que eles reforçam essa questão da violência e a versão dos moradores, dos frequentadores lá do evento, dizendo que sim, é uma prática rotineira a violência, né? Esse vídeo torna mais grave ainda pelo contexto de continuidade de uma prática abusiva. E depois o senhor governador mudou de opinião, dizendo-se estarrecido, enfim. Isso aconteceu depois da reunião que ele teve com famílias de vítimas. Eu acho essa atitude louvável. O Estado tem que estar próximo dessas pessoas, que essas pessoas são tuteladas pelo Estado também, não são só os policiais que devem ser tutelados pelo Estado. Toda e qualquer pessoa deve ser. Num grau extremo, até o presidiário deve ser tutelado pelo Estado. Todos. Porque senão nós vamos rasgar a nossa Constituição, porque o princípio da impessoalidade deixa de existir, né? E nós temos que preservar a nossa Constituição. Em águas turbulentas, a Constituição é o barco que nos conduz. Nós não podemos prescindir desse barco intacto, preservado, protegido. Há dúvidas. É louvável a atitude do senhor governador. Há dúvidas. Primeiro, se ele fala a partir de quinta-feira que vai ter uma apuração rígida, determina uma apuração rígida, quer dizer que antes não haveria uma apuração rígida?
Segundo, quem levou a informação dele no começo, logo após o massacre, que o fez defender de maneira enfática a atuação da Polícia Militar? Baseado no que essa pessoa ou essas pessoas levaram essas informações? E baseado no que ele mudou de opinião? Quais são os protocolos que foram seguidos e quais são os protocolos que devem ser mudados e até mesmo banidos? Está muito vaga essa expressão. Ele também deu uma... Oi. Não, desculpa. Continue, Adilson. Ele também... Ele também deu uma declaração dizendo que a ação da PM nas comunidades não era rotineira. Não é isso que mostram os inúmeros vídeos a contar de diversas datas, que as ações da polícia nas comunidades são rotineiras. Eu falo isso com uma profunda tristeza, porque nós não precisamos... não é bom para a sociedade que as instituições sejam desacreditadas. Não é bom. O que a sociedade precisa é confiar nas instituições do Estado. Certo. E aí, nessa parceria, tocar a vida em comum. Então, é alvissareira essa mudança de opinião, mas é preocupante, porque no mínimo, alguém o assessorou errado. Prestou um mau assessoramento ao governador e o induziu a erro. No mínimo é isso. Isso precisa ser esclarecido. Como é que essas informações são produzidas, quem checa essas informações e como e por que houve essa mudança. Exato. E Adilson, como você fala, então, a violência policial por parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, os excessos não são exceções, são rotina, é isso? Não sou eu que falo, né? Eu estou reproduzindo as inúmeras denúncias que tem, não é de hoje, e os inúmeros vídeos que existem circulando nas redes sociais e na imprensa em geral, demonstrando um padrão de violência que não deveria existir. Agora, Adilson, bom dia, Cosmo falando. Oi, Cosmo. Adilson, o que chama também a atenção é que após essa mudança de comportamento do governador João Dória, também até agora não se foi apurado aquela versão dos policiais de que teriam entrado na comunidade de Paraisópolis perseguindo uma moto roubada e também já essa semana aí de que o governador afastou mais policiais envolvidos naquela operação em Paraisópolis, né? Muitas contradições e nenhuma posição concreta efetivamente contra a apuração dos fatos efetivos, né, Adilson? Infelizmente é isso. Essa versão das duas pessoas da moto roubada que dispararam, ela não se sustenta porque não há prova concreta da existência dessas pessoas. Existem alegações que reputam verdadeiras dos policiais e existem uma dezena, várias afirmações de frequentadores do baile, de moradores que não estavam no baile, mas que vivem lá, que presenciaram os fatos, que não havia moto nenhuma. São versões radicalmente opostas. Isso é preocupante. Cosmo, quem foi o comandante dessa operação? Até hoje ninguém disse. Então nós devemos acreditar que 6 praças, 6 soldados eram o comandante. Uma operação dessa envergadura tem que ter no mínimo um tenente e um capitão. Esse é o protocolo da polícia. Quem é esse comandante? Que protocolo ele seguiu e por que ele agiu daquela maneira? Ninguém está perguntando isso. Tem que vir à tona isso. Né? Por que os policiais do batalhão não dão entrevista, só o porta-voz da polícia? Nós precisamos de transparência. A imagem da polícia militar está, mais uma vez, prejudicada por um fato mal explicado. E a polícia não merece isso, a sociedade não merece isso, o Estado não merece isso, e a democracia não merece isso. E Adilson, você diz, né, inclusive eu já li algumas entrevistas suas também, dizendo que se a atuação da polícia naquele momento era dispersar o baile, por que algumas saídas, as principais saídas, foram bloqueadas pela polícia? Essa também é uma questão que você levanta sempre, né, Adilson? Não só eu estou levantando, como outras pessoas também. Se o objetivo era dispersar, por que foi bloqueado?
Que protocolo é esse que determina que haja dessa maneira? Os protocolos determinam, os protocolos existentes para dispersão de multidão, que é esse o fato, dispersão, apregoam o contrário, você tem que deixar rotas de fuga. O objetivo não é encurralar e agredir, o objetivo é dispersar. Né? E outra, não estou falando agora, pelo menos eu não vi nada até agora, mas em outros bailes tem pessoas cegas nos olhos com o uso de bala de borracha. Existe a normatização da Polícia Militar sobre o emprego da norma da bala de borracha, que é amparada, que é extraída de uma norma da Organização das Nações Unidas, a esse respeito, que veda que você utilize e dispare arma com bala de borracha em órgãos vitais. Quer dizer, estão mirando, fazendo mira, apontando para a cabeça da pessoa, tanto é que estão atingindo os olhos. Né? Fato análogo aconteceu com o repórter Sérgio Silva nas manifestações de 2013. Ele ficou cego. Então, só isso aí já comprova que os determinados protocolos não estão sendo seguidos. O que precisa é clareza. Que protocolos foram seguidos nessa ação em Paraisópolis, quem era comandante e agora com a nova versão do governador, que eu acho que é acertada essa atitude dele, né? Transmite uma esperança de apuração e de que o Estado existe para dirimir os conflitos da sociedade. Foi por isso que ele foi criado lá atrás, há um tempo atrás, né? No sentido de que protocolos não foram seguidos. E quais protocolos que devem ser cancelados e por quê? E por que eles existiram até hoje. Exato. E os excessos, né? Por exemplo, aquela menina, né, que foi agredida, enfim, com uma garrafa por um policial, ainda o policial chamou ela de vagabunda, né? Uma jovem adolescente. Quer dizer, não existe isso em nenhum protocolo, obviamente, né, Adilson? Então, esses excessos, né, inclusive já a gente tem a condenação aí pela Comissão de Direitos Internacionais, né, Humanos Internacionais. A Comissão de Direitos Humanos da OEA. Da OEA, exato. Quer dizer, já temos aí um escândalo internacional por conta, né, dessa violência. E também a questão do protocolo, né, Adilson, sobre se não, para acionar o SAMU. Esse é um protocolo que o policial deve seguir, não é isso? E não ele, né, pegar a pessoa e levar para a viatura, né? Existe uma resolução da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo. Na época, o secretário era o Dr. Grella, proibindo que policiais militares efetuem o socorro. Porque houve inúmeras reclamações de que, na verdade, esse socorro visava que as pessoas morressem e que fossem alterados os locais de crime. Foi editada essa resolução que deve ser ou deveria ser de cumprimento obrigatório pelos agentes públicos, principalmente os ligados à área da segurança, que quem trabalha diretamente com essas questões, proibindo o socorro, justamente para que não fosse prejudicado o local de crime e que as pessoas fossem socorridas por profissionais devidamente habilitados para prestar os primeiros socorros. Isso não aconteceu, né? Isso é uma violação flagrante à própria resolução da Secretaria de Segurança Pública. E até agora não houve explicação plausível. O que eu quero dizer é que toda vez que um órgão estatal tem a sua legitimidade e a sua imagem colocada em dúvida, quem perde é o Estado, quem perde somos todos nós. É com isso que eu me preocupo, né? Nós temos a banalização da violência, nós não temos mais pessoas mortas por tiro, nós temos pessoas mortas pisoteadas, espancadas, inclusive com pedaço de pau, né? E que isso precisa, ou seja, isso para mim representa um retrocesso de séculos em direção à barbárie. Exato. Isso precisa parar. Onde é que nós vamos parar? Sabe? Essas ações todas, não só em Paraisópolis, mas em outros lugares que vem acontecendo no transcorrer do tempo, com violência, tem resolvido o problema da perturbação do sossego? Não. Tem causado mais problemas, com pessoas mortas, pessoas feridas, com problemas jurídicos, legais, estresse para os policiais e com descrédito da instituição.
Marilu, não é bom para ninguém isso. Sem Não é dúvida. bom para ninguém. Por isso que a verdade precisa vir à tona. É por isso que a sociedade tem o direito de acompanhar. Por isso que as questões devem ser direcionadas às autoridades competentes. Por isso que as contradições devem ser apontadas e devem ser respondidas. Norberto Bobbio tem uma definição para a democracia, que eu acho fantástica e aplica sempre a esses casos. Democracia é o governo do poder público em público, onde a transparência é a regra e o segredo é a exceção. E é uma exceção que não pode valer mais que a regra. Não parece que os fatos havidos em Paraisópolis e em outros lugares estão de acordo com essa definição dada por Norberto Bobbio. A gente deve pensar a respeito e agir em sentido contrário, para prevalecer e fortalecer a democracia e seus valores. Muito bem, Adilson. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você. É tão bom ouvir um tenente-coronel, né, da reserva defendendo esses princípios, né, da democracia, dos direitos humanos. É muito bom ouvir e saber que temos policiais também que pensam dessa maneira. Um grande abraço, Adilson, para você. Um abraço, Marilu, mas antes de tudo, um cidadão preocupado com a democracia. A Perfeito. democracia é o nosso valor maior. Com Sem certeza. democracia, nós não viveremos bem, é uma ilusão. Muito bem. Grande abraço, Adilson, para você. Até Um mais. abraço, bom dia para vocês. Bom dia. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Falamos com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo.